Olá, educador! Olá, educadora! Começa agora a palestra do Semestre de Atualização Pedagógica. Este é o quarto dos 6 encontros que nós teremos até julho. Como vocês já sabem, a quarta SAP este ano está trazendo algumas inovações. E ao invés de uma semana de atualização pedagógica, nós teremos agora um semestre inteiro. O quarto semestre de atualização pedagógica, que tem como tema o desemparedamento dos espaços e a natureza como possibilitadores potentes de novas aprendizagens, diferentes cenários para a reabertura das escolas, hoje tem a honra de receber a Luzia Lima Rodrigues, que abordará a aprendizagem e ação por uma pedagogia fora das caixas. Fora das caixas. Como vocês já sabem, em todos os nossos encontros, nós temos tradução simultânea de Libras. E o Luciano Germano e a Fabiana Magoga vai se revezar aqui durante toda a nossa palestra para tornar o nosso encontro aqui mais acessível. E agora eu quero apresentar a nossa palestrante. A Luzia Lima Rodrigues é pedagoga com especialização em psicodrama pedagógico e em psicopedagogia. Ela realizou seu doutorado em educação pela Unicamp aqui do Brasil e seu pós-doutorado em terapias expressivas e educação inclusiva pela Universidade de Lisboa, em Portugal. Ela atua também como conferencista internacional e é docente convidada de diversas instituições de ensino superior, portuguesas e estrangeiras, em países como Brasil, Finlândia, Alemanha, Bélgica, China, Espanha, França, Inglaterra, Irlanda, Cabo Verde, Itália, deixa eu respirar um pouquinho, Argentina, Egito, Estados Unidos, Chile, Canadá, entre outros países, ou seja, o mundo inteiro praticamente, né? Quero destacar aqui também que a Luzia é jundiaiense, mas vive e trabalha em Portugal há 19 anos e é de lá que ela está falando com a gente agora. Seja muito bem-vinda, Luzia! Rodou o mundo, hein? Muito obrigada, Priscila. Muito obrigada, Fabiana, Luciano. Nossa, eu já ia dormindo aqui só com o currículo, que horror. Ó, Priscila, sabe que quanto maior a expectativa, maior é a frustração. Então, convinha não ter apresentado desse jeito, porque depois o povo vai terminar e vai falar, mas foi só isso, que horror. Ah, e além de tudo ainda é modesta, olha só que maravilha. Mas olha, Priscila, muito obrigada por esse convite fantástico de estar aqui com o Jundiaí. É um jeito quente e caloroso para mim de estar junto com o povo que eu amo, né? Nós estamos deixando a palavra feedback de lado, porque a gente fala feedback é uma retroalimentação, né? E eu queria dizer que falar com Jundiaí, para mim, não é feedback, é love back, porque é alimentar, né? Eu dar de volta o amor, e, portanto, eu amo Jundiaí, Jundiaí é a minha origem, e, portanto, retornar para Jundiaí esse amor é um love back para mim. Muito obrigada, Priscila. Nós é que agradecemos, Luzia. Eu tenho certeza que esse encontro vai ser muito proveitoso, tanto para mim quanto para quem está lá em casa assistindo. E eu já quero começar te perguntando aí também, quero, na verdade, que você conte um pouquinho para a gente como que é o sistema de ensino e a inclusão em Portugal, aí onde você está, né? E como está a situação do país nesse momento, saindo aí pela segunda vez do desconfinamento. Olha, Priscila, rapidamente, o sistema de ensino é muito parecido com o do Brasil. Nós aqui chamamos de pré-escola, ainda é pré-escola, não é educação infantil como é no Brasil, mas depois os ciclos, né, o fundamental, muda um pouco os anos, mas nós temos 4 anos para o primeiro ciclo do fundamental, depois mais 2 anos para o segundo ciclo e depois mais 3. Então, nós temos esses 9 anos e daí nós temos o médio, que aqui é o secundário. Então, em termos de organização do sistema de ensino, é muito parecido. Diferenças é que nós temos cerca de 95% das escolas são públicas, toda a escola pública funciona em período integral, portanto, a tempo inteiro, o que não significa 100% do aluno em sala de aula. É a escola que tem uma organização e um funcionamento que permite que os alunos estejam lá e participem durante todo o dia, mas a escola é em período integral. Nós temos 99% dos alunos com deficiência dentro da escola regular,
desses 85% destes alunos com deficiência estão nas escolas públicas. Então, a escola pública aqui tem um papel muito grande. E estamos na segunda etapa de desconfinamento. O ano letivo aqui, porque o período de interrupção do ano letivo é sempre no período do verão. E então, do mesmo jeito que aí o ano letivo termina em dezembro e recomeça em final de janeiro, começo de fevereiro, porque é verão, aqui o nosso verão é em agosto. Então, o que aconteceu aqui no primeiro confinamento foi que nós ficamos em lockdown de março até junho, quando terminaram as aulas. Então, foi todo esse período até o final do ano letivo. Em setembro, as aulas retomaram, e aí as aulas retomaram presencialmente, e junto com o começo do ano letivo. Então, o começo do ano letivo foi todo para a universidade, da pré-escola até a universidade, voltamos ao presencial e, sempre que possível, mantendo algo à distância. Depois, quando terminou o Natal, o período do Natal, aconteceu que nós tivemos aqui a segunda vaga da pandemia. E nós fomos para o segundo confinamento, que começou em março, e depois, que começou em janeiro, e que depois foi sendo desconfinado gradativamente. Primeiro voltou a pré-escola, depois de 15 dias foi feita uma avaliação nacional e detectou-se que era possível voltar o primeiro ciclo, depois voltou até o último ano do fundamental, daqui de Portugal, né, no ensino básico, e só depois de 15 dias é que voltou o ensino médio e as universidades, sempre mantendo alguma coisa ainda à distância. Tudo que fosse possível manter à distância foi mantido à distância. Nós com esse confinamento, conseguimos chegar a ser o país da Europa com melhores resultados em termos de infecções. Nós tivemos, por exemplo, hoje nós tivemos uma morte no país e tivemos 150 infectados num universo de 10 milhões de habitantes. Portugal é pequenininho, mas é essa situação que nós estamos vivendo nesse momento, Priscila. Mesmo sendo um país pequenininho, né, já está bem controlado, né? Uma morte num país de 10 milhões é um número muito legal, né? E também é um momento aí que todo mundo, na verdade, experimentou o ensino remoto, né? Que antes só era experimentado pelo ensino superior e ainda assim não era muito bem visto, né, Luzia? Então, que impacto a experiência remota tem na forma de ensino do professor e na forma de aprender do aluno, quando a experiência é aproveitada para mudar a escola para melhor, Luzia? Olha, gostei da sua pergunta, Priscila. Quando a escola aproveita isso para melhor, né? Porque experiência ruim a gente tem em todo lado, em todos os países. O mal, ele é. Agora a questão é como é que a gente aproveita isso. E o que eu vou falar vale o que vale, porque a minha opinião é a minha visão e outra pessoa terá outra visão. Quer dizer, tudo isso é sempre muito relativo que eu tenho para compartilhar aqui, mas estamos mesmo numa dessas de partilha e de experiências. Eu acho que as escolas e os professores que melhor aproveitaram o ensino remoto acabaram por ter boas experiências porque saíram e foram obrigados a sair daquilo que é tradicional, que a gente imagina de aula, que é um professor falando, os alunos ouvindo e ter um PowerPoint do lado sendo projetado. Esse modelo, falar, ouvir e PowerPoint, foi um modelo que não funcionou no ensino remoto, não funcionou à distância. E as melhores experiências apontaram sempre para buscas de coisas que já vinham sendo faladas há cerca de 200 anos. Pestalozzi, por exemplo, que morreu em 1827, Pestalozzi já dizia da experiência de imersão, falava da experiência física, motora que a pessoa tem que ter para aprender, colocar o corpo na aprendizagem.
E acho que a pandemia acabou nos empurrando para isso. Portanto, as melhores experiências foram experiências em que a aprendizagem era baseada na ação, os trabalhos por projeto, a sala de aula invertida, quando a gente coloca o aluno para investigar, pesquisar aquilo que ele precisa de saber, e depois ele vem para a aula para colocar aquilo que ele conseguiu descobrir e discutir o que é que aprendeu e compartilhar com os outros colegas. Para os alunos com maior dificuldade, este tipo de metodologia, que é uma metodologia dialógica, como dizia o Paulo Freire, que é uma metodologia que tem a ver com o contato, tem a ver com instigar, tem a ver com colocar o aluno, colocar dúvida no aluno. Será que isso acontece assim? Mas colocar a dúvida do fundo do coração, porque às vezes a gente coloca a dúvida e a nossa ansiedade faz com que a gente tire a dúvida, e o trabalho do professor não é tirar a dúvida, mas é deixar o aluno com dúvida e ajudá-lo a buscar a dúvida. Eu acho que o impacto da pandemia em termos positivos para a metodologia do professor foi comprovar que estas metodologias são as metodologias que fazem com que os alunos, mesmo com aqueles que têm maiores dificuldade, consigam aprender junto com os outros e, nesse caso, numa situação de emergência. Isso que está se passando com nós é um tsunami, é uma catástrofe. Nós temos que olhar para isso como catástrofe e responder a isso como sendo uma coisa inusitada. Agora, temos mesmo, e é isso que você disse, Priscila, qual é o resultado disso para quem está disposto e aberto para aprender com isso. Certo, Luzia. Agora a pergunta é um pouquinho grande. Você acredita que, como você mesma falou, né, nós temos vivido aí um tsunami, é uma coisa que ninguém imaginava, ninguém esperava, né? Depois de tudo isso que nós temos passado, a sala de aula continua a mesma? O que muda aí na configuração do que nós conhecemos tradicionalmente como sala de aula? Será que essa experiência online, onde a aula podia acontecer em qualquer lugar, acabou por infectar também os espaços físicos na hora do desconfinamento? Olha, se não infectou, é porque nós estamos perdendo a chance ou nós já não estamos mais abertos às coisas. Tem que ter infectado. O espaço físico, ele tem que ter mudado e nós precisamos aproveitar isso de uma vez por todas. Precisamos de aproveitar isso. Olha, confinamento, o confinar vem do latim que chama confins. Né? E confim é colocar fim, colocar limite, colocar fronteira. E o que nós vimos é que, assim como o espaço físico da sala de aula, aquele cubo onde a gente entra dentro e, de preferência, não se mexe muito, que é para não fazer muito barulho nem muita bagunça, quer dizer, um lugar com fins, a gente acabou ficando confinado nesses quadradinhos onde a gente está agora também. E isso é alguma coisa que, com certeza absoluta, mudou radicalmente a nossa experiência de espaço físico, porque nós fomos para o maior confinamento, nós ficamos mesmo, colocaram fim na gente, colocaram limites, colocaram barreira. E agora é a grande oportunidade de nós sairmos disso e de nós darmos a volta àquilo que a escola há muito tempo esperava fazer, mas talvez não tivesse tido um empurrão. Outro dia, numa das minhas aulas do mestrado em educação pré-escolar, eu recebi o professor Antônio Novoa, que é um grande conhecido dos educadores do Brasil. E o Nova veio conversar com os meus alunos. Essa aula dele para os meus alunos está disponível no YouTube, qualquer um encontra, vale a pena dar uma olhada nessa aula que ele deu para os meus alunos. Mas ele diz assim, que existe o século XX cronológico, e existe o século XXI cronológico, e existe o século XXI pedagógico. E o século XXI pedagógico, ele começa com a pandemia, justamente porque a pandemia, ela nos empurrou, já escancarou as más metodologias. Nós vimos
professores, e eu estou falando de Portugal e falo do Brasil e de outros países, nós vimos professores obrigando pais a segurar a criança sentada na frente do computador para provar que as aulas continuavam a ser dadas. Isso foi um absurdo. Lá está, isso foi considerar que nós não estávamos numa situação de completa exceção. E essas metodologias, elas foram colocadas em causa e, portanto, a pandemia, ela dá início ao século XXI pedagógico, que nós estamos vivendo, nós educadores, nós professores, nós que estamos em sala de aula, nós estamos vivendo um ponto de viragem na pedagogia. A pedagogia há de nunca mais ser o que ela já foi até agora. Tomara! Porque se for isso, significa que nós realmente aprendemos. E o professor Antônio Nova fala outra coisa. Ele fala que o sistema educativo, para a gente poder fortalecer o sistema educativo, nós usamos uma lógica. Bom, o ensino médio está fraco. E porque esses alunos do ensino médio chegam fracos na faculdade. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar mais matéria no ensino médio. Aí o ensino médio diz assim, o ensino médio está fraco, esse aluno vem do fundamental sem base. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tem que dar mais matéria no fundamental. Aí o fundamental diz assim, isso do fundamental está muito fraco, nós recebemos os alunos muito fracos, então vamos fortalecer a pré-escola. E nós vivemos um movimento top-down, né? Um movimento que vem de cima para baixo, empurrando uma educação conteudista que que acabou, inclusive, por infectar, pelo mau motivo, a pré-escola, em que nós vemos, às vezes, inclusive, a pré-escola tendo conteúdos e tendo metodologias e forma de agir que não são próprios da pré-escola e que são absurdos. É como se eu pensasse na pré-escola hoje, o que é que o meu filho, o que é que o meu aluno vai ser quando ele tiver... Não interessa. E, nesse momento, nós temos que fazer essa inversão, que a gente sempre falou sobre isso. Imagino os meus professores do Anchieta, quando eu fiz Anchieta aí em Jundiaí, os meus professores da minha faculdade já falavam isso, e nós sempre dizíamos isso. Nós temos que aprender com a pré-escola. Há de existir um movimento em que vai ser a pré-escola, é o contrário, vai ser a pré-escola que há de infectar os outros sistemas. Por quê? Porque todo esse rompimento com essa metodologia de eu falo, vocês ouvem e, portanto, vocês aprendem, e que é uma grande mentira, essa metodologia ela tem que ser infectada pelo que se passa na pré-escola, porque na pré-escola passa o contrário disso. A pré-escola ela trabalha com equipe, a pré-escola trabalha com os colegas. Um professor de pré-escola, ele ouve os alunos. Ele tem aquilo que ele tem previsto no planejamento, mas é um planejamento completamente flexível, porque ele vai buscar nos alunos o que é preciso para, a partir dali, desenvolver o interesse dos alunos. Ele adapta o currículo, ele ri, o professor de pré-escola dá risada, se diverte com as crianças. Portanto, isso há de afetar e infectar os outros níveis de ensino, para a gente poder ter aprendizagens que são essenciais e que a gente não pode deixar de aprender, porque o conhecimento é patrimônio histórico da humanidade, mas a forma como isso se dá, se nós falarmos com os professores da pré-escola, é muito provável que eles nos digam como é que isso se faz, ou tem grandes caminhos por aí. E então, todo esse percurso, né, é um percurso necessário em que o espaço físico, basta a gente olhar para o espaço físico da pré-escola e olhar para o espaço físico daquilo que a gente chama, e aqui em Portugal usa-se o nome Sala de Aula do Futuro, que é um nome estúpido, né? Quer dizer, a sala de aula do futuro é aquela que vai ser depois, eu tenho que ser a sala de aula de hoje. Mas os espaços físicos das salas de aula estão sendo alterados, e se nós olharmos para essas salas de aula inovadoras,
elas têm uma enorme parecência com a pré-escola. Ela tem os cantos diferentes que Montessori falava há cento e não sei quantos anos atrás. Ela tem grupos de estudo, depois ela tem um momento individual, depois ela tem um momento em quem fala é o professor, depois tem um momento em quem fala é o aluno, os alunos saem para fora da sala de aula. Aquele confim que a gente viveu de confinamento, ele está cada vez mais comprovado de que esse espaço tem que ser fluido. Falei muito. Achei que você ia continuar, me desculpa. Eu também. Concordo com tudo isso que você disse, Luzia. E você falou também, né, que há de haver um momento em que a pré-escola vai servir de exemplo para os mais velhos. Mas nós temos visto que isso tem acontecido de forma contrária, não tem sido os modelos dos mais velhos aplicados aí aos mais novos? É isso que tem acontecido. E, aliás, acontece às vezes, aí eu vou falar de absurdos, né? De ensinar a usar Excel numa pré-escola, ter a apostila na pré-escola, então, escola com sistema apostilado, isso é absurdo. Isso é tentar tornar a pré-escola numa universidade. É o contrário, nós temos que deixar isso, nós temos que viver o sensível. Se nós que vivemos o isolamento físico durante essa pandemia, não entendermos que a sensibilidade é essencial para qualquer relação humana e não aprimorarmos o desenvolvimento do sensível no ser humano desde pequeno, para que serve a educação? Eu não sei para que serve. Quer dizer, tem que servir, a educação tem que ter um veio artístico, porque a arte, diferente da ciência, ela é o eu lidar com o aqui e agora, com o imprevisto, e é o ato espontâneo e criador, em que eu trabalho com o máximo da criação. Então, eu tenho que ter mais arte, mas arte em tudo. Tem que ter arte em tudo, tem que ter poesia. A educação tem que ser mais poética, tem que ser menos prosa, mais poesia, tem que ter mais beleza e tem que ter mais o olhar para o outro com os olhos dele, não com os olhos do julgamento. A questão do bullying na escola, nós vimos o quanto esse confinamento acabou por engrandecer ainda mais a violência doméstica. E a violência, ela é fruto disso. Portanto, nós temos que ter olhos para isso tudo, para aprender. E realmente, Priscila, é isso que você diz. O que acontece normalmente é o contrário. Vai chegar um dia que nós vamos ter a apostila de astrofísica na pré-escola. Portanto, vai descendo, né? Aquilo que essa tal exigência. Agora, essa exigência, voltando à questão dos conteúdos, o fato de achar que eu conserto a educação dos anos anteriores dando mais conteúdo, já se provou ineficaz. Isso faz com que eu cause mais exclusão e menos aprendizagem. O que nós temos que fazer é ensinar menos e melhor. A Finlândia tem 4 horas de aula. Eu, quando fui a primeira vez que estive lá para dar aulas, comentei toda pomposa, né? Dizendo assim, aquela coisa que a gente acha que está fazendo bonito, né? E eu comentei, em Portugal nós temos escola em período integral. E eles olhavam para mim assim com uma cara de ET, né? Eles falaram, mas como assim período integral? Eu falei, sim, as nossas escolas públicas, todas elas funcionam em período integral. O aluno passa o tempo inteiro na escola. E eles me responderam assim, mas eles não ficam cansados? Entende? O que eu quero dizer com isso é que os países vão passando por experiências diferentes. Primeiro, é preciso ter uma escola a tempo inteiro, a tempo integral, para ter um aluno muito bem educado. Mas depois que um país tem essa educação garantida, é o menos que garante o mais. Não é o fato da Finlândia ter 24 horas de aula por dia que faz a Finlândia um país mais educado. Lá o aluno passa menos tempo na escola e nem por isso a educação é má.
Agora, não posso fazer essa comparação direta assim entre os países, porque isso é muito complicado. A Finlândia é um caso completamente diferente. A Finlândia, há mais de um século, bem mais de um século, que o casal só pode se casar se os dois, o homem e a mulher, provarem que sabem ler e escrever. Isso tem a ver com questões religiosas, enfim, mas é claro que isso acaba desembocando na educação da criança e do povo. Então, também não é magia. Mas isso para dizer que essa ideia de que eu curo a educação dando mais conteúdo, eu excluo mais gente dando mais conteúdo. Agora, eu curo a educação dando menos conteúdo, mas de forma melhor, de forma mais transformadora, de forma mais significativa, de forma mais amorosa. O aluno que está em ambiente de aprendizagem envolvido de afeto, onde ele tem o sentimento de pertença, a inclusão hoje em dia está muito ligada a sentimento de pertença, em que o aluno, incluir um aluno é ajudar a que toda a escola se organize para que o aluno crie dentro dele um sentimento de pertença. É lógico que esse sentimento de pertença só vai ser criado e construído dependendo deste ambiente e desta organização. Para isso, eu preciso de um professor que também se sinta pertencente. Quantas vezes o próprio professor é excluído? Vou dar um exemplo de Portugal. Em Portugal, nós temos os professores efetivos, que são os professores concursados, e temos os professores que depois são contratados no começo do ano para utilizar ou para cumprir aqueles espaços em que não tem um professor efetivo ali. Acontece muitas vezes, e eu trabalho com formação dentro das escolas, eu dou formação dentro das escolas, portanto, eu sou professora universitária, formo professores no mestrado, aqui a formação do professor acontece no nível do mestrado, né? Então, eu formo professores no mestrado, eu dou aula em doutoramento, e eu também dou aula dentro da escola. Eu sou chamada para formação, eu não sei se no Brasil é contínua ou é continuada, é um desses. Em Portugal é contínua e no Brasil é continuada, ou é o contrário, já não me lembro. Mas dentro das escolas o que se vê, muitas vezes, é no começo do ano letivo, um professor perguntar para o outro na sala de professores: você é professor ou você é contratado? Há uma discriminação aí já, né? Claro, claro, claro. E dentro dessas discriminações que são tão sutis, a gente acaba tendo várias exclusões dentro da escola. Esse sentimento de pertença, ele tem que ser um sentimento criado coletivamente pela escola. E daí a liderança da escola fazer uma enorme diferença, a liderança do município fazer uma enorme diferença, a legislação, no caso do Brasil, as legislações municipais, estaduais e federais fazerem diferença, e tudo isso acaba por gerar também a abertura e a participação do professor. Mas para isso é preciso ter uma valorização. Portanto, é um sistema muito complexo trabalhar com isso tudo, porque tanto depende do professor, quanto depende, tanto vem de baixo e de cima ao mesmo tempo. É como o professor David Rodrigues muitas vezes fala, né? É como pilotar um avião em construção. Ou seja, pegar um avião, colocar o avião para voar, só que esse avião está em construção. Eu não posso parar, e tem que trabalhar com isso tudo. E esses processos de desenvolvimento da educação são mesmo assim, às vezes é desesperador. Luzia, você falou aí do trabalho dos municípios, né? Aqui em Jundiaí, a Unidade de Gestão de Educação vem trabalhando no retorno às aulas presenciais com a perspectiva do desemparedamento da infância, que propõe que as atividades sejam pensadas a partir de experiências com a natureza e em espaços ao ar livre. De que forma você acredita que essa proposta seja positiva para potencializar a aprendizagem das crianças? Olha, Priscila, eu, na verdade, não acho que seja uma proposta positiva, eu acho que seja uma proposta imprescindível. Necessária, né?
Porque lá tá, é o tal negócio. Ou eu aprendi com o confinamento, ou eu não aprendi. Quer dizer, se eu aprendi que confinar ou colocar fim não é a solução, que isolamento e distanciamento físico faz mal, eu tenho que partir para um lado contrário. E essa proposta do desemparedamento é uma proposta que está acontecendo muito forte, é uma tendência muito forte mundial, justamente em função daquilo que o mundo tem aprendido em relação à educação nesse período que nós todos, que o mundo inteiro passou, e, portanto, Jundiaí está dentro desta onda toda de inevitabilidade de entender que sala de aula é alguma coisa que já não pode mais existir em termos de espaço físico, porque a aprendizagem, nós sempre falamos, de novo, nós sempre falamos da questão do espaço pedagógico, que é diferente do espaço físico. E o espaço pedagógico é todo o espaço de aprendizagem. E o desemparedamento, ele é fundamental para eu poder sair da educação bimodal. A educação, ela tem essa educação tradicional, ou a metodologia tradicional de dar aula, ela é bimodal, ela tem dois modos. Então, o bimodal tem a ver com o professor fala e o aluno ouve, né? E, usando o PowerPoint, eu tenho a fala do professor e tenho o recurso audiovisual. São dois vieses, uma palavra mais simples, dois estímulos, né? Dois modos de chegar ao aluno e de ajudar o aluno a aprender. A fala, a voz do professor, o PowerPoint, bimodal. Quando eu parto para o desemparedamento, na verdade, eu estou entrando dentro de um modo que é multi, eu estou entrando dentro do multimodal. Eu permito que o aluno aprenda e que o aluno tome contato com os objetos de aprendizagem, sejam esses objetos físicos, sejam pensamentos, por várias vias. Aí eu volto numa questão que eu falei logo no começo do Pestalozzi. Pestalozzi já falava da questão do corpo na aprendizagem. Olha, se eu estou encarcerado dentro de 4 paredes, como é que eu coloco o corpo para aprender? Como é que eu coloco? É impossível. É impossível. O desemparedamento, na verdade, ele vai levar a essa possibilidade multimodal de eu receber os estímulos que vêm do meio, de eu me relacionar com esses estímulos. Uma criança, um jovem, um adulto. E olha, eu vou citar o exemplo, por exemplo, dos professores de Jundiaí que já vieram aqui em Portugal. Os professores da Prefeitura Municipal de Jundiaí já tiveram conosco aqui em Portugal nos programas de imersão que eu organizo. Então, são programas que eles passam uma semana aqui. Agora, é óbvio que se essas pessoas vêm passar uma semana comigo, eu vou colocar essas pessoas dentro de uma sala de aula. Elas não vão aprender nada se eu colocá-las dentro da sala de aula. Aliás, dentro da sala de aula, essas pessoas vão aprender a mesma coisa que aprendem no remoto. Então, mais vale continuar no remoto. Se é para o professor falar e usar um PowerPoint, e se essa é a metodologia, gente, não vale a pena. Continua remotamente, não gasta energia. O desemparedamento acontece isso, ou seja, essa semana de imersão, chamam programas de imersão, que estes professores de Jundiaí passaram aqui, eles foram visitar museu. Só que na hora de visitar o museu, foram conversar com os diretores dos serviços educativos do museu, que contou quantas escolas o museu recebe, quais são as dificuldades que eles têm para fazer agendamento de todas as escolas, se o município paga ou não paga, quem é que paga, o ônibus para levar a criança ou não levar a criança, qual é a dificuldade que tem na segurança das crianças para fazerem isso. Depois nós passamos o dia inteiro dentro da escola. Então, na escola, nós fomos visitar biblioteca, secretaria, conversamos com o diretor, conversamos com os alunos, passamos dentro da sala de aula.
Aí a gente está andando na rua, e andando na rua a gente presta atenção que as crianças caminham de um jeito, caminham de outro jeito. Quando elas entram num determinado lugar, elas imediatamente fazem silêncio ou não fazem, estão acostumadas a andar na rua ou não estão. Então, são programas de imersão. E o desemparedamento é exatamente isso. Enriquece a aprendizagem da pessoa, porque em vez dessa aprendizagem acontecer exclusivamente através de uma ou duas vias, acontece por todas as vias. Muitas vezes esse tipo de modelo de desemparedamento é desvalorizado porque a gente tem na nossa cabecinha a ideia de que eu aprendi muito se eu escrevi muito no caderno aquilo que o professor ditou. É um enorme engano, é uma mentira que contaram para a gente. Isso serve para eu estudar para a prova e responder no dia da prova, e depois que a prova passar, eu esqueço a maioria das coisas. E o que sobra, garanto que é muito pouco. O que sobra mais e o que a neuropsicologia, então nós temos muitas áreas, muita investigação. O que a investigação nos mostra é que quanto mais rica e diversa for a experiência humana, maior é a qualidade daquilo que eu aprendo, mais crítico eu sou, e durante mais tempo eu vou me lembrar daquela aprendizagem. Porque essa aprendizagem, depois quando se faz um follow-up, quando se faz uma avaliação tempos depois, por exemplo, 24 horas depois, 48 horas depois, 15 dias depois, um mês depois, aquilo que a investigação mostra é que essas experiências que são vividas no ambiente real, não no ambiente da sala de aula, são experiências que tornam a aprendizagem extremamente significativa, primeiro. Depois, são experiências que acontecem na mesma sequência e que acontece o desenvolvimento da inteligência humana. A inteligência, ela não começa por ser complexa. Eu não nasço falando. Eu não nasço pensando em regras da geometria. Eu nasço andando. Né? Andando, mentira. Mas eu primeiro engatinho, primeiro eu rolo, depois eu engatinho, depois eu faço sons, depois saem palavras, depois eu construo essas palavras, depois a inteligência humana, ela tem como base o corpo e o movimento, para depois chegar no pensamento. Ela tem como base o experimentar, o sentir, para depois explicar o que é que eu experimentei, o que é que eu senti. Portanto, esse desenvolvimento da inteligência, ela vai do ato ao pensamento, do concreto para o abstrato, do lúdico, primeiro eu brinco, para o lógico, depois eu dou uma caracterização para aquilo que eu pensei. Quando eu estou num ambiente relaxado, como é o ambiente fora da sala de aula, um ambiente descontraído, um ambiente e que tem regra, tanta regra quanto dentro da sala de aula, não é falta de regra. As coisas que eu aprendo, elas são muito mais ricas, muito mais complexas, dependem muito mais da relação com o outro. Eu estou muito mais em relação com os meus colegas. Os meus colegas acabam por ser co-professor do meu processo de aprendizagem. E então, a riqueza disso tudo, se ela é utilizada e bem utilizada pelo professor, isso vai acabar por gerar muito melhor aprendizagem do que aquela que está lá naquele caderninho em que eu passo as folhas e falo, olha como eu aprendi, tenho muita coisa escrita aqui. O desemparedamento é um investimento na qualidade intelectual, emocional e corporal, em termos físicos mesmo, de habilidade de movimento, estético, dessa aprendizagem que a criança tem. Então, todo esse processo do desemparedamento é realmente todo um processo que o mundo está vivendo nesse momento,
em que o investimento é justamente o contrário daquilo que a gente viveu durante o confinamento. É o desconfinar. Desconfinar significa tirar os limites, e inclusive tirar os limites físicos. Deixar com que a escola finalmente aproveite o grande valor que há nos espaços todos. Quer dizer, andar por Jundiaí, ir ao Parque da Cidade, ir ao Jardim Botânico, ir ao Solar do Barão, né? Visitar os lugares, conhecer as praças, entender que naquela praça existia enforcamento, por exemplo. Há uma série de coisas que se pode jogar com a imaginação, com a criatividade. E outra coisa também, Priscila, que eu acho que é preciso fortalecer, é que o professor brasileiro, ele é um professor muito mais destemido, muito mais criativo, muito mais corajoso, que tem muito menos medo de avançar em projetos, em propostas e tudo mais. Aí agora, fazendo uma comparação rasteira, né? Que a gente sabe que essas comparações valem o que valem, né? Mas por aqui, eu sinto que existe uma intelectualização muito maior, uma preocupação muito maior com os novos projetos, com as novas coisas. O Brasil é novo mundo. Quer dizer, tudo que é novidade, né? Quer dizer, o brasileiro tem a última tecnologia, tem a última aplicação, tem a última, tudo último o Brasil tem. Aliás, essas semanas, né? Aliás, que não são semanas, são 4 meses, sei lá quantos meses são, Priscila, de atualização pedagógica. Na verdade, não é atualização. A atualização está acontecendo no dia de hoje, mas isso é futurolização pedagógica. Nós estamos no 4º mês, né? Esse é o 4º encontro. Então, mas esses encontros de atualização não é para tornar atual. Sim. É para investir no futuro. Entendi. Na verdade, nós estamos investindo no futuro, em Jundiaí. Minha cidade, gente. É gostoso, né? Você citou aí os pontos turísticos, né? Deve ter dado uma saudade, né? Muita. Eu nunca fiquei tanto tempo sem ir a Jundiaí. Desde que estou aqui, eu moro aqui há 18 anos, vai fazer 19 anos que eu vivo aqui. E o máximo que eu passei foi 1 ano, mas assim, acho que uma vez eu passei 1 ano sem ir aí. Eu vou sempre muito a Jundiaí. Tenho família, amigos. A minha origem está toda em Jundiaí. Por isso que eu falava no começo do love back em vez de feedback, né? Para mim, isso é retornar o amor para Jundiaí, né? E, sobretudo, a minha vontade, Priscila, é que os professores se sintam empoderados, sabe? Sintam-se inspirados, porque realmente é verdade, essa questão do perfil do brasileiro em geral, embora isso também seja uma forma de pré-conceito a respeito do que a pessoa é ou não é, mas a cultura brasileira é uma cultura de muito mais abertura para o novo. Sim. E nós estamos vivendo um momento de viragem pedagógica, em que esse novo, nesse momento, pode ser feito e deve ser feito. É a hora, ou a gente aproveita agora, ou depois vai ser tarde. E é muito importante a gente pensar também no significado de sala. Sala de aula. Até o termo sala de aula um dia há de ser desfeito, porque não combina mais. Sala, gente, olha, sala sabe o que é? Sala é mais ou menos que nem esse lugar que eu estou aqui. Sala é um lugar onde você escolhe o que é que vai estar lá, você arruma para receber a visita, você ajeita, né? Então eu estive vendo aqui se esses livros, se está bom o livro, se não está, né? Ai, será que vai ficar, né? Né? Então a sala é esse lugar antisséptico, esse lugar que não tem intimidade. A sala é o lugar... Eu não sei eu acho que ninguém de vocês faz isso. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Vocês não contam para ninguém? Vamos ver. Tá bom? Não conta, gente. Tá? É segredo. Então é assim, quando eu vou receber uma visita assim de repente, que eu não estava muito esperando, o que é que eu faço com a sala? Sala. O que é que eu faço com a sala?
Eu vou lá, eu pego o travesseiro que estava lá, o cobertor e não sei o que, isso junto aquilo tudo embaixo do braço, vou correndo pro quarto, jogo lá no quarto aquilo tudo, venho para a sala de novo, dou uma ajeitada assim, abro a porta e falo assim para a visita: olá, tudo bom? Ai, que bom receber você. Aí não liga a bagunça. Acho que é só você que faz isso, hein, Luzia? Só eu, não Eu é? não me identifico. Não, não é? Só você. Então, aí a gente chama de sala de aula. Não pode, tem que ser quarto de aula, ou tem que ser jardim de aula, ou tem que ser quintal de aula. Tem que ser outro lugar, não pode mais. A gente não pode mais pensar que a sala é esse lugar que não tem cheiro, que não Frio, né? tem, né? Que é um lugar que tá tudo certinho. Quer dizer, tem uma coisa que não é certa, é a educação não é certa. Né? Navegar é preciso, viver não é preciso, educar não tem precisão nenhuma. E é preciso realmente ter que o espaço de aprendizagem seja um espaço de intimidade. E a gente fica íntimo da nossa cidade, do nosso bairro, do lugar onde a gente vive, quando a gente habita esse lugar, quando a gente se sente pertencente desse lugar. E, portanto, eu acho que um dia nós vamos abandonar também a ideia de sala de aula. Não é só partir a parede, mas é transformar a ideia. E Jundiaí, que está sempre na vanguarda da educação, eu sigo Jundiaí sempre, como é óbvio, né, gente? Eu estou daqui, mas estou sempre ali seguindo o que é que se passa em Jundiaí, o que é que acontece com a educação em Jundiaí. Né? Não só a educação, saneamento básico, todas as coisas que acontecem em Jundiaí. Eu tenho família em Jundiaí, eu tenho sobrinhos em escola pública de Jundiaí, eu tenho, né? Minha cunhada é professora da prefeitura de Jundiaí, eu tenho, quer dizer, eu tenho uma intimidade com Jundiaí muito grande. E o que eu estou falando não é demagogia. Jundiaí é uma das cidades do Brasil que tem um sistema de ensino mais avançado. Comparativamente com outras cidades, Jundiaí não deixa nada a dever em termos da educação. Isso significa que está maravilhoso? Não, nem aqui, nem na Finlândia, nem no Japão, nem no Zimbábue, em lugar nenhum está maravilhoso. Porque o dia que a educação estiver maravilhosa, é porque a gente deixou de ter capacidade crítica de olhar para as barreiras. E estamos imaginando que as barreiras não existem. E a partir daí, a educação só regride. Então, nós temos mesmo que ter criticidade. Mas nós temos também que ter realismo para assumir as coisas positivas e boas que a gente avançou. A gente não pode pensar que a educação boa era como era no meu tempo, é que a escola era isso, antes é que era assim. Isso é uma enorme mentira. Quem falar isso bateu a cabeça na parede, pode ter certeza. Porque a educação que nós temos hoje e aquilo que nós atingimos hoje tem alguma comparação, gente? Vamos ser sinceros, né? Nós avançamos, nós professores e os professores de Jundiaí, se nós formos comparar historicamente e história recente, nós avançamos muito em termos de direitos humanos. Né? Nunca tivemos tanta consciência do direito que as pessoas têm e do quanto a escola é o espaço de garantia desse direito. Nós todos que estamos na área da educação, nós somos agentes de direitos humanos. E esses direitos humanos começam na pré-escola. Então, é muito importante isso também. É muito importante a gente ter esse chão firme onde a gente pisa, para não negar a história da onde a gente veio e não negar que aquilo que a gente faz hoje é muito melhor do que o que fazia antes. E se a gente sabe o que é que falta, é porque a gente avançou e aprendeu muito. Porque senão a gente achava que o bom era o do passado. Então, até achar que falta muito, significa que eu aprendi bastante, porque eu consigo enxergar o que é que falta, o que é que vem pela frente, né? Muito bom te ouvir, Luzia.
Nós chegamos aqui ao final já, né? Já deu nosso tempo, mas eu ficaria horas aqui te escutando, porque é muito bom perceber, né, que vocês, a educação aqui de Jundiaí, assim como você percebe, né, que avançamos muito e ainda temos muito para avançar, né? Esse incômodo, essa inquietude, na verdade, né, faz com que a educação só avance, né? Como eu disse, como você falou em toda a nossa palestra. Então, assim, eu quero passar para você novamente, para você deixar suas considerações finais aqui na nossa palestra. Eu só tenho assim, que agradecer muito, né, esse convite que me foi feito. Então, queria mesmo agradecer, voltar mais vezes agora com os professores. Quem sabe, em breve, eu possa estar aí presencialmente. E lembrar vocês que eu estou sempre por aqui, e essa distância, esse mar que nos separa é também o mar que nos une. E que eu tenho, sempre que posso, tenho muita honra e muito orgulho de falar de Jundiaí, de representar Jundiaí e de dizer claramente que Jundiaí foi foi o solo onde eu pisei para caminhar na educação. Então, eu só tenho mesmo que retribuir e que agradecer ao lugar que me construiu, né? Eu sou resultado de construção da educação de Jundiaí. A educação de Jundiaí foi o que me construiu. E eu só posso agradecer por isso. Agradecer Jundiaí, agradecer os alunos que eu tenho espalhados por Jundiaí, muitos ex-alunos espalhados por Jundiaí todos, muitos professores espalhados por Jundiaí todo. E, portanto, é isso que eu queria mesmo usar o termo gratidão, né? Dizer que eu me sinto muito obrigada, no sentido de que eu me sinto mesmo obrigada a retribuir todo o amor e a atenção e a aprendizagem que eu tive com Jundiaí. Jundiaí, obrigada. Nós é que agradecemos, Luzia. Parabéns aí pelo seu estudo, pelo seu avanço, pelo seu sucesso, né? Jundiaí com certeza fica muito feliz e muito orgulhosa de ter você como cria da casa, né? Muito obrigada mais uma vez. Quero agradecer também. Obrigada. Quero agradecer também a você. Oi, pode falar? Agradecer a Fabiana e o Luciano também. Sim. A Fabiana e o Luciano que tiveram ouvindo a questão da inclusão e dos direitos humanos, agentes de direitos humanos. Muito obrigada a vocês dois também. Com certeza, com certeza. Ter eles aqui com a gente, né, democratiza, né, a comunicação, democratiza o ensino e torna tudo isso que a gente falou aqui mais acessível, né? Porque assim, a gente tem que lembrar de todos, né? Como você mesma falou, né? Exato. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Luzia. Um ótimo fim de dia aí para você, né? Fim de tarde já, né? Fim de noite. Eu quero agradecer também a todos vocês que estiveram com a gente aqui até agora. Quero lembrar também que a Luzia vai realizar 6 formações para os nossos educadores, para você que está aí assistindo a gente em casa, no próximo dia 28 de maio. Então, fiquem atentos ao calendário que é enviado mensalmente pelo Departamento de Formação. Quero lembrar também que a nossa próxima SAP vai ser transmitida no dia 23 de junho aqui pela TV Tec. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.